Pessoal, agora falando sobre o final aí dos riscos físicos, nós vamos falar sobre vibrações, né? Vibrações é um movimento oscilatório de um corpo que produz forças desequilibradas, né, de componentes de movimentos rotativos ou alternativos de máquinas e equipamentos. Dependendo da frequência do movimento oscilatório e suas intensidades, as vibrações podem causar desde desconfortos, que é formigamentos, e adormecimento de leves, até o sentimento do tato e a sensibilidade à temperatura, perda de destreza e incapacidade para o trabalho, problemas de articulação. A vibração só acarretará problemas quando houver o contato físico do trabalhador com a fonte de vibração. Sua variação é feita através de acelerômetros, né? A aceleração do movimento e da frequência também. Então, eles medem metros por segundo, né? Ao quadrado, e frequência em hertz. São exemplos de aplicações sujeitas às vibrações, trabalhos com motosserra, fu, furadeiras, né? Socadores pneumáticos. A legislação básica encontra-se na NR15 no anexo 8, tá? Então, as vibrações podem ser localizadas ou generalizadas. Localizada tem um ponto ali que ele está sendo usado ali, está sendo atingido. E generalizada é no corpo todo, né? Localizada, provocada por ferramentas manuais com efeitos em certas partes do corpo, por exemplo, mãos, braços. Generalizada, lesões do corpo inteiro, normalmente produzido por trabalhadores em equipamentos como caminhões, ônibus e tratores, né? Acarretando problemas na coluna vertical e dores lombares. Com medidas de controle, podemos citar revezamento do trabalho ou diminuição do tempo de exposição e técnicas certas que reduzem a intensidade dessas vibrações, certo? A umidade. Nós vamos trabalhar com umidade, né? Umidade seria o quê? É, você trabalhar aí com a diminuição, né, do uso da, da umidade, né? Que poderia produzir fuga de calor para o organismo, né? Operações realizadas em ambientes com umidade podem causar problemas de pele e fuga de calor do organismo. A umidade está presente em ambientes alagados ou encharcados, que não deveriam acontecer normalmente. Eles, a água ali usada ela não é uma água aplicável, é uma água que pode provocar danos à saúde, certo? A umidade está presente em ambientes alagados e encharcados, certo? A legislação básica encontra-se na NR15 e ao anexo 10. As atividades, operações executadas em locais com umidade excessiva são capazes de produzir danos, como problema respiratório, quedas, doenças de pele. Porque ela é uma água. A água, geralmente, ela é um transmissor de doença também, de vírus, bactérias, certo? Então, devem ter a atenção dos prevencionistas por meio de verificação e realização em locais para estudar medidas de controle dessa água. Por exemplo, também a água ela é um contaminador, a água também é um transmissor de doença, a água também dificulta também o trabalho. A água também ela é um ótimo condutor de energia, eletricidade, certo? A água também, além de tudo, ela é em contato com metais pesados, ela pode ocorrer também a oxidação, certo? E provocar ali a diluição de metais pesados.
e a metais pesados em contato com o nosso corpo, a gente já falou em sala de aula, que pode provocar danos até cerebrais, como diminuição aí da concentração e diminuição da inteligência, certo? Ok? Só para vocês terem uma noção. Continuando a aula aí, a gente continuando a aula, a gente vai falar agora, saindo dos riscos físicos, certo? E falando agora sobre agentes químicos. Agentes químicos em unidade de medida são classificados, bem como os efeitos sobre o ser humano. Agentes químicos. Essa disciplina terá noção básica sobre os riscos químicos que a gente tem existência em qualquer substância. Existem disciplinas específicas que, que dedicarão atenção especial aos riscos. Para você ter uma noção aqui nessa aula de algo mais generalizado, ok? Neste, ambientes, agentes ambientais correspondentes a agentes físicos, podendo perceber que há uma grande variedade de tipo de energia, ruído, vibração, temperaturas externas, vibrações, pressões anormais e umidade. No ambiente industrial, além de termos a possibilidade da presença de agentes físicos, podem também ter agentes químicos. Na visão da higiene ocupacional, esses são substâncias, elementos compostos ou resíduos químicos que, durante sua fabricação, armazenamento, manuseio e transporte, têm capacidade de ação tóxica sobre o organismo e que venham contaminar o ambiente de trabalho. A legislação brasileira apresenta uma definição para agentes químicos na NR9, que é para a prevenção de riscos ambientais. Considera-se que, abre aspas, as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo por via respiratória, em forma de poeiras, ruídos, fumos, desculpa, ruídos é físico, tá, gente? Então, vamos voltar lá. Substâncias compostas, isso nós estamos falando de agentes químicos, tá? Substâncias compostas de produtos que possam penetrar no organismo por vias respiratórias, em formas de poeira, fumo, névoas, neblinas, gases, vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contatos ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou de ingestão, tá? Então, no mundo, são produzidos aproximadamente 70 mil produtos químicos. Alguns deles são padronizados e utilizados na fabricação de uma vasta gama de produtos, devido à inúmera quantidade de substâncias existentes na indústria, que podem apresentar algum efeito tóxico. Os procedimentos e critérios para análise e avaliação de agentes químicos podem variar de acordo com a sua classificação, função orgânica ou inorgânica, e até mesmo métodos diferencial para produtos específicos. Essa grande variedade resulta em uma dificuldade maior para o conhecimento dos mesmos, em comparação com os efeitos para os agentes físicos. Isso ocorre, pois cada produto tem as suas próprias características químicas, como, por exemplo, salubridade, solubilidade, né? Em relação à água ou ar. pH, indicação de acidez, concentração, propriedades de alerta, como odor, por exemplo, estado físico, volatilidade, reatividade e níveis de toxicidade, podendo este agir de modo diferenciado em diversos órgãos do organismo, diversos órgãos do corpo humano, né? Variando de acordo com a via de penetração, pode ser respiratória, pele ou pela boca, né? Inalação, ingestão, certo? E o tempo de exposição a que o trabalhador seja submetido ao agente. Além do fato de que a avaliação de um agente químico pode ser prejudicada pelas condições do clima, na qual a gente pode estar medindo ali, né, aquele agente químico, que pode ser um dia chuvoso ou dias frios, que diminui a concentração no ar, por exemplo, certo?
O ar mais denso, um ar com umidade maior e um ar onde nos dias de frio, a quantidade, né, de químico que está no ar pode variar para menos do que para mais, certo? O ar, o ar próprio para a respiração do ambiente ocupacional deve estar livre de substâncias agressivas ao organismo e em quantidade de oxigênio apropriada, certo? A atmosfera é considerada normal quando apresenta um teor aproximadamente de 20% a 21% de oxigênio é, no, no geral, né? Contudo, para fins de proteção de saúde, contra a deficiência do oxigênio em ambientes de trabalho normais pelas normas brasileiras, recomenda-se um teor mínimo de 18%, né, de volume de oxigênio. Nos Estados Unidos, esse percentual sobe para 19,5%. Tá? Os agentes químicos são classificados de acordo com as estruturas físicas ou também seu estado físico, como os aerodispersões particulados na forma sólida ou líquida, gases ou vapores. É, cada, um cada um tem por sua dividido seus efeitos e danos ao organismo humano. E são capazes de produzir desde a sua sensação de desconforto ou incômodo ou até mesmo um câncer. As unidades de medidas para agentes químicos, antes de estudarmos agentes, né, químicos, devem ter conhecimento das unidades de concentração, que são mais utilizadas para qualificá-los nos ambientes contaminados. Inclusive, se você consultar a NR15, né, vai encontrar no anexo 11 os limites de tolerância para essas unidades, e que você deve conferir a seguinte: parte por milhão. Vamos pegar aqui um papel de gente anotar. Aqui. Isso aqui depois eu vou estar passando para vocês também em sala de aula, só mesmo para resumir, tá, gente? Porque subentende que todos vocês têm que estar vendo esses dados, tá? Parte por milhão é uma medida de unidade de medida, tá? Claro, né? Se você está medindo parte por milhão, vocês têm que ter uma parte por milhão. Parte por milhão. Certo? A unidade é empregada comumente para representar a concentração de gases e vapores. A concentração de um agente químico for de 1 ppm, significa que existe uma parte em volume deste agente que está junto a 1 milhão de partes em volume de ar contaminado. mg em miligramas por metros cúbicos. mg por metros cúbicos. Metros cúbicos é volume, tá? Miligramas por metros cúbicos. Significa que a unidade normalmente é empregada para apresentar a quantidade de aerodispersões. Quer dizer, quando temos, por exemplo, concentração de 1 mg por metro cúbico, é um agente químico, significa que existe 1 miligrama para este produto em 1 metro cúbico de ar. E a porcentagem em volume? Porcentagem em volume. O que significa, né? Não é unidade, né? Porém, usa-se para representar uma quantidade de gás ou em vapor em forma de volume, que está acompanhado pelo ar contaminado. Vou te mostrar aqui para vocês. Só para vocês entenderem. Unidade de medida que vai ser importante para vocês. Só para mostrar e apresentar para vocês. ppm, que é parte por milhão. mg por metros cúbicos. E a porcentagem em volume. Se vocês quiserem depois anotar. A gente anota, faz um pause no vídeo
e faz a anotagem aí no caderno de vocês, tá? Continuando aqui, por mais que se tenha o emprego usual das unidades de concentração para determinadas classes de agentes químicos, você pode trabalhar também com a conversão entre elas. Ou seja, se achar melhor converter a concentração de um gás, ppm, para mg, miligramas por metro cúbicos, ou será necessário realizar uma operação matemática, multiplicando-os por um fator que se segue no quadro. Na verdade, nós temos aqui uma unidade de conversão de concentração. Eu posso converter ppm para mg, miligramas por metro cúbico, ou vice-versa, mg por metro cúbico para ppm, ppm para porcentagem, e porcentagem para ppm. Quer dizer, eu posso estar fazendo essa conversão aí de unidades também, certo? Aí você tem que fazer o fator do multiplicador. Tem esse quadro 5.1 na apostila de higiene ocupacional 1, que está disponível para você na página 62. Aí depois, mais futuramente, se precisar de fazer cálculos, vocês vão ter que consultar aí as conversões. O que quer dizer? ppm para mg, parte por milhão para miligramas por metro cúbico, você tem que multiplicar 24,45 ml. Miligramas por metro cúbico para parte por milhão, vocês têm que fazer ml dividido por 24,45. Parte por milhão para a porcentagem em volume, você tem que multiplicar por 10.000. Uma porcentagem em volume para parte por milhão, você tem que, no caso, multiplicar por 0,0001. Né? A observação, o que é ml? É a massa molecular do agente químico, unidade de mol. Né? O valor de 24,45 é aproximadamente o volume molar de uma substância a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, você vai ter que, além de tudo, além de você ter que consultar, né, o agente químico na tabela lá das NRs, você também tem que consultar a massa molecular do agente químico, isso em propriedades químicas, né? Propriedades químicas, né? Certo? Vamos continuar. A classificação dos agentes. A classificação dos agentes químicos, né? O estudo da química pode encontrar inúmeras maneiras de classificar as substâncias químicas ou agentes químicos presentados no ar atmosférico. No entanto, no se referirmos aos estudos de higiene ocupacional, esses são classificados de acordo com estados físicos aerodispersóides como gases e vapores. Então, aerodispersóides, né? Dispersóides, né? Quer dizer, a relação que eles têm no ar, né? Com gotículas sólidas ou líquidas aí no ar atmosférico. Nós temos aerodispersões, né? As classificações dos agentes químicos, tá? Nós temos aerodispersões, nós temos poeira, né? Nós temos fumos, nós temos fumaça, nós temos fibras, nós temos névoas, gases e vapores. E vamos lá falando sobre cada um deles. Primeiro a gente vai falar sobre aerodispersões, né? Que é uma característica que a relação entre partículas sólidas e líquidas que podem estar dispersas no ar atmosférico, apresentando aproximadamente um tamanho inferior a 150 unidade, unidade de medidas milésima parte por 1 milímetro. Milésima parte de 1 milímetro. É pegar 1 milímetro e multiplicar por 10 ponto elevado a 9. Que é uma parte muito... É você pegar 1 milímetro, né, aqui dentro daquela tabela, né, que a gente estuda.
quilômetro, decímetro, decâmetro, depois vem metro, centímetro, depois vem milímetro, né? Naquela tabela, nós pegamos milímetros e dividimos ela por 10 mil vezes, né? Você pegar uma parte dela, 10 milésima, né? 10, você pega milésima é 10 vezes elevado a 9, quer dizer, você pegar ele 9 mil partes, né? 9 mil partes, né? E dividir eles e pegar uma de milésimos, né? Esses também são conhecidos como aerosóides. Né? Depois eu vou até ensinar para vocês essas medidas aí, para vocês entenderem melhor, tá? Como aerosóides, né? Quanto maior for o tempo de permanência de partículas no ar, maior será a possibilidade de serem inaladas pelo trabalhador. Podem ser classificados de acordo com o estado físico, dentre os efeitos que podem provocar no ser humano. Em razões da natureza e a reatividade do material, o tempo dessas partículas permanecerem suspensas depende de sua densidade, tamanho, velocidade e o meio contínuo, né? Quer dizer, o meio de ar. Né? As informações sobre o tamanho das partículas e de sua importância para as etapas de estudos de higiene ocupacional, por exemplo. A avaliação quantitativa em amostras com o uso de equipamentos específicos e medidas de controle desses agentes aerodispersões são resultantes dos processos industriais e devido à variação do tamanho que são gerados. A maior deles não é possível visualizar a olho nu, né? Com base em leituras reconhecíveis, podemos classificar o tamanho, né, conforme o quadro que está disponível para vocês através da apostila que eu já passei para vocês, tá? Então, tipologias e tamanho de partículas. Eu tenho o tipo de partículas, né, e o tamanho aproximadamente dessa partícula. Sedimentável é uma partícula que está entre 10 milésimo de milímetro e 150 milésimos de milímetro. Visível é maior do que 50 milésima parte por milímetro. Inalável é menor do que 10 milésima parte de milímetro. E respirável é menor. Inalável, quer dizer, desculpa, gente. Inalável, acabei de falar, mas eu vou repetir aqui. Inalável é menor do que 10 milésima parte de um milímetro. E respirável é menor do que 5 milésima parte de milímetro. Então, no quadro é só para vocês entenderem a diferença aí de tipos de partículas, né? Como ela vai desde respirável até a sedimentável, tá? Para você perceber qual é o tamanho da partícula denominado respirável. As avaliações de exposição ocupacional recebem muita atenção dos profissionais de segurança e higiene ocupacional, pois apresentam maior capacidade de penetrar no trato respiratório e ficam retidos em pulmões, conforme concentração e natureza do particulado, porém acarretar danos à saúde do trabalhador. Neste momento, você pode entender a classificação física dos aerodispersores que contaminam o ar, como poeira, fumos, fumaça, neblina, nébulas, de acordo com a termologia apresentada na NBR 12543, equipamentos de proteção individual, assim como as fibras. Além disso, são classificados pela tipologia e função do tamanho. Nós temos poeira.
Vamos ver se a gente consegue falar, pelo menos, sobre poeira aqui nesse vídeo. Poeira é um tipo de risco químico, tá? Poeira pode ser entendido como um conjunto de partículas que são geradas mecanicamente em um processo de ruptura ou rompimento ainda por uma desagregação de partículas maiores ou menores com diâmetros produzidos na faixa entre 0,1 milésimo por milímetro, né? Milésimo por milímetro, a 25 milésimo por milímetro, quando expostos, quando expostos a um longo período de tempo. Os trabalhadores podem produzir doenças no grupo de pneumoconiose, que oferecem perigo por causar enrijecimento dos tecidos pulmonares. Pertence a esse grupo uma que merece destaque, a pneumocociose dos trabalhadores do carvão e dos mineiros. Essa é uma doença profissional cuja causa é a inalação de poeira, que é o carvão mineral. Tem como característico o depósito dessas poeiras nos alvéolos pulmonares e a reação tissular que tecidos em reação à sua presença. No Brasil, as principais fontes de exposição são as minas de extração de carvão mineral, localizadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde existe uma elevada concentração de sílica, na presença de contaminantes minerais e rochas. Além disso, pode-se encontrar poeiras como sílica em locais onde fazem perfuração de rochas, construções civis, jateamento de areia, produção de tijolos refratários, fabricação de vidros e cerâmicas. Então, você tem aí o trabalhador em mina de carvão. Um exemplo na apostila aí para vocês. Até mais, obrigada.